Meus amigos, muito boa noite a todos. Estamos dando início a mais um estudo das obras do Espiritismo sob o amparo do Evangelho de Jesus. E vamos aguardando o pessoal chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Os amigos de sempre estão chegando, a Suzy, Márcia, Marilza, todos, Mareja, Adriana, Sandra. Que tenhamos mais uma reunião e que consigamos absorver alguma coisa do Evangelho de Jesus, né? Nosso tema hoje trata da influência do bem. E a gente tem aqui bons momentos, muita paz, muita reflexão. Eu vou pedir para que o nosso amigo Rodolfo faça a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, pedimos que nos abençoe nessa noite, que possamos abrandar os nossos corações, nos desligar das nossas questões cotidianas, nossas questões materiais, e abrir a nossa mente para as lições do seu Evangelho. Pedimos, amado Mestre, que nos auxilie para que tenhamos a correta compreensão dos vossos ensinamentos e que possamos sair daqui, nessa noite, inspirados a melhorar um pouco mais a cada dia a nós mesmos e ao convívio com os nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.
influência do bem. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Mensagem de Emmanuel, a lição 105 do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier. Meus amigos, muito boa noite a todos, um prazer estarmos juntos novamente, refletindo sobre as lições de Jesus, esse roteiro para a nossa vida, um tesouro, né, que é o seu Evangelho para todos nós. Então, nessa oportunidade que nós temos, mais uma vez, de comentarmos um pouco sobre as lições do Cristo à luz da doutrina espírita, nos deportamos com o tema A Influência do Bem. E quando nós lemos esse título, esse tema, essa proposta, nos vem à mente algumas indagações. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é o que o bem é capaz de influenciar? Essa é a grande pergunta que nos chama à reflexão para nós pensarmos um pouquinho sobre a importância da prática do bem, né? Sobre a importância da benevolência diante das leis de Deus. Quando nós estudamos um pouco da história da humanidade, nós podemos avaliar todos os acontecimentos, tudo aquilo que os historiadores nos propuseram em termos de conhecimento, né, de ciência, e é possível ali nós encontrarmos duas possibilidades principais, né, para que os homens, diante das suas tomadas de decisão, optassem por um caminho ou por outro, né, dessas duas principais opções. Então, nós sempre tivemos, ao longo da nossa história, a opção de tomarmos as nossas decisões no caminho do bem ou no caminho do mal, né? No caminho adverso ao caminho do bem. Então, quando nós olhamos a história da humanidade, nós vamos observar essas tomadas de decisão e as consequências naturais, né? As consequências que são todas elas pautadas na lei de causa e efeito, de ação e reação, diante dessas tomadas de decisão. Toda vez que a humanidade optou pelo caminho do bem, nós observamos avanços significativos em termos, né, de organização social, em termos, né, de ordem, de desenvolvimento técnico-científico, de bem-estar da sociedade, tudo aquilo que nos conduz a uma ideia de vida boa. Né? Agora, nas outras inúmeras oportunidades que a humanidade optou pela outra porta, pelo outro caminho, nós também identificamos bem quais foram as consequências. Tamanhas tristezas, as desgraças, todos aqueles acontecimentos que estão bem distantes de resultados que sejam agradáveis às pessoas. Então, olhando a nossa história, nós já conseguimos responder esse primeiro questionamento. O que o bem é capaz de influenciar? O que o bem é capaz de influenciar? Uma outra lógica que nós sabemos, a doutrina espírita deixa isso bem claro para todos nós,
é que o bem produz o bem. O bem nunca vai produzir o mal. Tá? O bem produz o bem. Por todas as vezes que nós agimos dessa forma, agimos com benevolência, as múltiplas consequências das nossas ações, elas também serão benevolentes. Não tem como ser diferente. Né? Não tem como ser diferente, porque essa é a lei de Deus. É uma outra consequência importante de como o bem é capaz de influenciar positivamente na nossa vida e na vida de todos, né? Daqueles que nos cercam com maior proximidade e das outras pessoas que participam conosco desse habitat, desse mundo chamado planeta Terra. Um outro olhar, né? Um outro ponto assim bastante importante sobre as consequências, né, do que o bem é capaz de influenciar, e esse é um ponto mais reflexivo, é um olhar introspectivo. O bem, ele é capaz de gerar em nós uma certa consciência, porque estabelece para todos nós um ponto de equilíbrio para a nossa vida. E por que isso? Emmanuel, em uma de suas obras, né, das inúmeras obras, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele se utiliza de um ponto ali para destacar que todas as leis de Deus podem ser resumidas na lei do bem. Que interessante, né? Na lei do bem. E nós temos, diante do nosso livre-arbítrio, 3 opções. Agimos conforme a lei do bem, não agirmos, né, e ficarmos estagnados, não fazendo o mal, mas também não fazendo o bem, ou então optarmos por fazer o mal, que já é o contraponto, né? Todo lado oposto da lei do bem. E para cada opção nossa, nós teremos as consequências, né? Nós teremos as consequências dessas opções. E essa consciência, ela é bastante importante, sobretudo para nós que somos espíritas, né? Que temos o conhecimento da doutrina espírita, porque nós sabemos que estamos na presente encarnação com o privilégio de uma oportunidade em nossas mãos. Logo, nós precisamos aproveitar ao máximo da nossa existência, aproveitar ao máximo do nosso tempo para agirmos conforme a lei do bem, né? Ou seja, conforme as leis de Deus. E isso vai ocasionar essa nossa consciência, como retrata Humberto de Campos, também pela psicografia do Chico, dizendo sobre um sonho que Kardec teve, né, quando ele estava elaborando ali o Livro dos Espíritos, e Kardec, então, ao dormir, ele chega no plano espiritual, acompanhado de um dos seus mentores, dos seus guias, e começa a visitar diversas regiões ali de bastante sofrimento, e ele vai perguntando para o seu guia quem seriam aqueles espíritos. Pergunta se eram os espíritos que lutaram contra os primeiros cristãos, os Césares de outrora, e vai falando uma série de personagens, né, que não agiram conforme a lei do bem em uma existência ou outra marcante. E esse guia responde para ele que não. Esses espíritos já estão aí redimidos, ou já conseguiram vencer as suas provas diante das faltas cometidas nessas existências, né? Então, assim, para encurtar, quem seriam aqueles espíritos sofredores que guardavam ali muito remorso, né, por não terem aproveitado o tempo de vida
na Terra? E aí o Espírito responde para Kardec que são aqueles que conhecem o cristianismo, né? Conhecem o cristianismo na sua essência, mas não aproveitaram do tempo para agir conforme as lições de Jesus. E depois, ao acordar, né, Kardec submete uma questão que faz parte do Livro dos Espíritos, segundo Humberto de Campos, que é uma questão importante para a nossa reflexão, para encerrarmos o nosso comentário. Que Kardec pergunta para os espíritos assim: basta não fazer o mal para nós marcharmos na evolução? E os espíritos são taxativos, eles respondem que não basta não fazer o mal, né? É preciso fazer o bem, porque nós iremos responder por todo o mal que possa acontecer diante da ausência do bem que nós deveríamos ter praticado. E que nós possamos refletir bastante sobre a importância, né, de agirmos conforme as leis de Deus, como nos fala Emmanuel, resumidas aí na lei do bem, e com o esforço diário buscarmos agir dessa maneira, procurando estender as nossas mãos a quem quer que seja, e dessa maneira nós vamos conseguir marchar um pouquinho mais no nosso caminho da evolução. Que Deus nos abençoe e um abraço carinhoso a todos. Boa noite, meus amigos. Jesus, o nosso mestre, na sua passagem pela terra, quando ele saía a divulgar a mensagem do Evangelho, ele sempre escolheu pregar entre as pessoas mais simples e mais humildes. Mas muitos dos discípulos não entendiam essa escolha do mestre, né? E achavam que para a causa do Evangelho conseguir ter força e conseguir progredir, era preciso que ela ganhasse o apoio dos governantes e dos poderosos do mundo, das pessoas influentes. Tem até um episódio, que está no livro Boa Nova, em que o discípulo Levi recebe a visita de um grupo de pessoas muito simples que se oferecem para colaborar na causa da divulgação do Evangelho. E Levi dispensa todo mundo. Diz, não, vocês não vão ter nada com que contribuir. E depois Jesus generosamente, né, carinhosamente explicando para o seu discípulo que a mensagem do Evangelho é dirigida primeiramente aos sofredores do mundo, que são os que têm a melhor condição de compreender porque já se desapegaram das ilusões. E Levi se justifica dizendo assim: mas mestre, eu só queria apressar a vitória do Evangelho entre aqueles que governam no mundo. E Jesus dá a seguinte resposta: Levi, quem governa o mundo é Deus. Ponto. Pausa para a gente refletir aqui. Essa é uma coisa que todos nós, cristãos, devemos ter absoluta clareza. O mal que a gente vê no mundo, ele é um mal apenas temporário. Ele não tem como durar para sempre e ele não tem como triunfar, né, para sempre. Porque o mundo ele é governado por Deus, que, como o amigo Leandro falou, a lei de Deus é a lei do bem. Então, se o supremo bem governa o nosso mundo, é o supremo bem que vai dizer, né, qual vai ser o destino de cada um de nós, como que o nosso mundo vai ser. O mal, por mais que ele seja ousado, por mais que ele tente dominar, se apoderar, controlar as criaturas, ele é muito limitado, né? E ele tem prazo de validade. Mas vejam que o Evangelho não nos chamou, nós, criaturas, para ficarmos apenas à espera do supremo bem, né? O Evangelho não disse apenas que Deus governa o mundo para que a gente espere então que Deus tome todas as providências, que Deus resolva todos os problemas sozinho, sem a nossa parte, sem a nossa ação, sem a nossa contribuição. Quando Jesus disse que nós somos a luz do mundo,
como foi trazida na mensagem inicial lida na reunião, vós sois a luz do mundo, Jesus nos entregou uma responsabilidade muito grande. Porque o mal só existe onde há ausência de bem. Assim como a sombra só existe onde há ausência de luz. Uma vez que a luz se acende, a sombra desaparece. Você entra num quarto escuro, acende a luz e é o fim da escuridão, né? Não tem resistência. A escuridão, a sombra, né, que é um símbolo para dizer do mal, da ignorância, desaparece ao contato da luz. Então, se o mal ainda parece tão forte, ainda parece dominar tantos aspectos da nossa vida cotidiana, é porque ainda não existe gente fazendo bem o suficiente. E quem é essa gente que precisa fazer o bem, senão nós mesmos? Senão cada um de nós, no seu pedacinho de mundo, fazer o bem que lhe é possível fazer, né? E quando Jesus diz para nós fazermos brilhar a nossa luz, diz que nós somos a luz do mundo, ele não está usando luz para falar de algum poder místico, de alguma coisa. Quando Jesus fala em luz, ele está querendo dizer amor. E isso quem nos diz é Emmanuel, né? Em uma mensagem ele diz: toda criatura é uma fonte de luz, porque toda criatura é uma fonte de amor. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, essa luz é o quê? É a nossa capacidade de amar. E mais uma vez o Evangelho vem nos esclarecer que amar não é simplesmente um sentimento, não é, eu sinto amor. O amor que está colocado no Evangelho é um amor que se traduz por servir. O nosso Mestre Jesus nos disse: aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servidor de todos. E Martin Luther King, que foi um pastor batista, cristão, também disse: todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Então, para a gente finalizar, trazemos uma mensagem de Emmanuel em que ele faz a seguinte reflexão: se você não puder ser o sol que ilumina milhões de pessoas todos os dias, né, acabando com grandes parcelas de escuridão, talvez você possa ser um farol que na noite escura ilumine o caminho para milhares de pessoas. Se você sentir que não tem condições de ser um farol, talvez você possa ser o poste de luz de uma praça que vai iluminar, né, todas as pessoas daquela comunidade que passam por aquele lugar. Mas se você não tiver como ser um farol, um poste de uma praça, talvez você possa ser a lâmpada da casa, que ilumina a família que mora ali, aqueles que moram com você. Mas talvez você não possa ser a lâmpada nesse momento, que seja então a vela, que ilumina uma pessoa naquele momento de escuridão, né? E às vezes, servindo a uma pessoa, ajudando a uma pessoa, amando a uma pessoa, a gente está estendendo o bem na porção de mundo que nos cabe. E a vela, que Emmanuel diz, que nós podemos ser a vela, é um símbolo muito interessante, porque para ela produzir a chama, ela precisa de duas coisas. Ela precisa do oxigênio, porque uma vela fechada, se você colocar um pote em cima, ela não consegue ficar acesa, precisa do oxigênio, e precisa do combustível. Fazendo uma metáfora, o oxigênio vem de Deus, né? O oxigênio está em toda parte. É Deus que sempre nos dá recursos. Agora, o combustível da vela é o quê? É a própria vela. A vela se sacrifica, a vela se gasta para poder produzir a luz. Então não há como produzir o bem sem que a gente faça a nossa cota de sacrifício, sem que a gente ceda um mínimo do nosso conforto, das nossas conveniências. Esse é o caminho que Jesus nos deixou. Esse é o caminho que vai nos iluminar e ajudar a iluminar a nossa porçãozinha de mundo. Mas é com a nossa cota de sacrifício, que é muito pouco, perto do tanto que a gente já recebeu e continua recebendo de Deus. Que Jesus nos abençoe.
Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos ampare a todos, nos abençoe em mais uma noite do estudo que estamos fazendo, né? Na verdade, a influência do bem, ela é infinita. E ela depende somente de cada um de nós, como foi explicado aqui. Certo? Nós é que já entendemos um pouco, né, da doutrina, do que o Cristo espera de cada um de nós. Nós temos que ser essa vela, né, que falou o Raul, né, extinguindo, né, as nossas imperfeições e fazendo um pouco de luz no nosso caminho. Mas é uma tarefa de cada um de nós, né? Todo bem que a gente faça, por mais singelo que seja, ele irradia, e nós não temos ideia dessa irradiação. A quantos eles contagiam esse bem que fazemos, né? A quantas pessoas são beneficiadas. Então, nós precisamos entender isso. O Cristo espera, a mensagem do Cristo, desde o começo, né, quando ele trouxe, né, e depois ele nos deixou, né, voltou. Se nós pensarmos bem, né, por que ele procurou, né, o Paulo de Tarso, né, por que ele procurou outros espíritos próprios apóstolos, né? Porque ele sabia que esses teriam condição, né, de renunciar a si mesmo, né? Renunciar a tudo aquilo que a gente ainda traz de mazelas dentro de nós e se lançar de coração, né, no trabalho do Cristo. O Cristo espera da gente isso. Li uma mensagem outro dia muito interessante, o Leandro comentou de Humberto de Campos, né? Muito interessante, né? Um espírita, né? Uma pessoa espírita, né? Mas ele era um espírita que queria convencer todo mundo a ser espírita. Então ele ficava até uma pessoa assim, vamos dizer, inconveniente junto da comunidade, na própria família, né? Mas ele insistia, ele não abria mão disso daí de jeito nenhum, né? Então, qualquer coisa, ele ia na doutrina e jogava a doutrina em cima das pessoas, né? E quando ele desencarnou, ele percebeu, né, o grande engano dele, né? A gente só vai transformar aqueles que estão ao nosso lado, seja dentro do lar, seja na sociedade, seja no nosso trabalho, pelo nosso exemplo. Não é por falarmos muito, é pelo exemplo nosso, né? O exemplo é que diz tudo, certo? É ele que realmente faz essa luz que nós estamos comentando, né? É ele que estende esse bem, essa influência do bem a todos, né? Mas é o nosso exemplo, é a nossa vivência. O Chico Xavier, por exemplo, é o grande exemplo que nós temos, né, que conhecemos, né, contemporâneos, uma grande maioria de nós, de Chico. O que marcou a vida do Chico? O Chico, primeiro, ele não implicava com ninguém, se tinha esse ou aquele pensamento, se era desse ou daquele modo, se tinha essa ou aquela filosofia. Ele aceitava todos como eram, mas ele fazia parte dele, certo? Ele fazia parte dele, né? Então ele chegava ali e fazia o trabalhinho dele com amor, e esse amor dele, esse trabalho, né, que irradiou, né, em todo o Brasil e fora do nosso Brasil, né? Mas foi o seu exemplo. Nós precisamos entender, isso é muito importante,
entender, né? Vamos conseguir um tanto, o outro não vai conseguir tanto, mas entender que a nossa vida na Terra, ela tem um objetivo, não só o objetivo da nossa reforma interior, certo? Que é extremamente importante, é o grande objetivo, mas ela tem um objetivo de nós servirmos ao Cristo. E como que nós podemos servir a Jesus? É através de buscarmos viver os ensinos dele. Viver na medida das nossas possibilidades, né? Queremos bem as pessoas, não julgarmos, né? Entendemos que cada criatura é uma criatura, cada criatura é um espírito. Nós não sabemos a carga de lutas que aquele espírito traz na presente existência, para que a gente julgue ele sumariamente, ele é uma pessoa assim, uma pessoa assada. Não, somos todos filhos de Deus, né? E o bem que nós façamos, a influência dele é infinita. Nós não podemos imaginar a extensão do bem quando fazemos esse bem com amor, com o coração. O Sr. Gonçalves, que foi o fundador da Casa Transitória, lá em São Paulo, nos idos de 1960, ele sempre dizia o seguinte: para um bom pensamento que nós tenhamos, acodem até nós mais de 100 espíritos, querendo algo realizar, para cada pensamento, né? Vamos imaginar esse mundo, né? Quantos estão realmente hoje, verdadeiramente pensando em fazer o bem, ajudar o próximo, né? Renunciar à sua vida, né? Dar de si o seu tempo, né? Não diria que são muitos, né? Mas aqueles que agem assim, eles encontram uma cobertura espiritual imensa, 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 imensa. O bem que nós façamos, né? Ele é poderoso, realmente, é poderoso, né? Muitas vezes, me lembro, aqui mesmo na Transitória em Pinda, muitas mães nos procuraram num determinado tempo, né, querendo engravidar, estavam com dificuldades, de lutas. Então, a gente sugeria aquilo que aprendemos com o Sr. Gonçalves, nada diferente, né? Por que você não vai, então? Você não tem uma habilidade de fazer um casaquinho, um tricô, alguma coisa, né, para um sapatinho, né? E essa pessoa, fazendo isso, lá na frente ela conseguiu o intento dela, né? E outros que vieram com problemas seríssimos, né, seríssimos, e lá iam lá descascar batata, lá no Melo Moraes, antigo, né, senador Dino Bueno, né, que chegavam muitas vezes dentro de grandes obsessões, de grandes dificuldades, e ali fazendo o seu trabalho com muito amor, descascando uma batata, servindo um prato de sopa, né? Então é importantíssimo, nós não podemos sair dessa vida, sem darmos de nós algo para essa vida. Não é possível que a gente vai passar a vida inteira, vai sair dela sem dar de nós alguma coisa a esta mesma vida, né? Esta oportunidade abençoada da reencarnação. Então temos que fazer o bem, temos que fazer. Uma visita a um hospital, uma visita a um lar de idosos, um lar de crianças, ao trabalho que a gente achar, mas nós não podemos passar a vida assim, né? Principalmente, eu digo agora, nós que temos o conhecimento da doutrina, né? Meu Deus, né? Conhecemos tudo, né? Como que a gente vai avançar, né? A nossa idade cronológica sem realizar nada, sem fazer nada? Não é possível. Nós temos que entender isso, estender as nossas mãos e o nosso coração para ajudar, amparar,
fazer o bem o máximo que pudermos. E o bem também tem uma coisa: o bem não é somente aquilo que nós vemos. Eu dei um prato de sopa, eu dei uma peça de roupa. O bem tem muitas formas de se explicitar, né? Um pensamento nosso para alguém que está passando um momento difícil, um pensamento nosso a alguém que está sendo criticado, né? Um pensamento nosso a alguém que passa por momentos dolorosos, né, diante de uma doença. Então, o nosso pensamento, né, podemos fazer essa caridade, esse bem, não só com as nossas mãos, com a nossa palavra, mas com o nosso pensamento, com a nossa prece, certo? Então, temos muita condição, que não podemos sair deste mundo e chegarmos do outro lado e falar: meu Deus, vivi lá X anos, grandes oportunidades, e não fiz nada em favor do bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, né, que tenhamos uma semana muito feliz. Um beijo no coração de todos. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo de bom.